Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um Química e Artigos, o quadro aqui no canal semanal, onde eu apresento a vocês algum artigo que eu li na minha pesquisa bibliográfica semanal ou algum artigo clássico. E hoje é um artigo clássico que eu vou apresentar a vocês, um artigo publicado em 1916 por nada mais nada menos que o grande Gilbert Lewis. O artigo The Atom and the Molecule é onde ele propõe a sua forma de representar os átomos, aliás, representar a estrutura molecular através da chamada estrutura de Lewis, nome que nós damos graças a esse artigo. Esse é um artigo divisor de águas para a química e eu considero como uma leitura obrigatória para qualquer professor. Ele é um artigo bem bacana, bem legal, a gente consegue entender bem o que passava na mente de Lewis e o que é bacana para a gente entender o que se passava na mente dele em 1916. Em 1916, diga-se de passagem, esse artigo já fazendo o seu centenário nesse ano. Em 1916, nós não tínhamos uma ideia da estrutura atômica como nós temos hoje. Nós já tínhamos o modelo de Bohr, que foi publicado em 1913, tínhamos o modelo de Sommerfeld, de 1915, a mecânica quântica, por exemplo, a questão de função de onda, orbitais e tudo mais, não existia nessa época. E o que a gente encontra nesse artigo? No começo ele traça ali algumas propriedades das substâncias, fazendo uma relação, um link, na verdade, entre propriedades microscópicas e macroscópicas. Então ele mostra o que seria uma substância polar, uma substância não polar, e que ele enumera várias características macroscópicas. O interessante são duas propriedades que ele associa: a eletrofilicidade. Então o conceito de eletrófilo ele já associa nessa época com a polaridade e não polaridade, e outro que é a formação de complexos moleculares. Então o conceito de complexos já era conhecido nessa época, embora a sua relação molecular ainda não fosse bem entendida. O que é mais bacana nesse artigo é que Lewis propõe, obviamente, que um átomo seria estável tendo 8 elétrons em sua camada de valência, a regra do octeto é dele, só que a imagem que ele tem na mente é de representar esse átomo dentro de um cubo. Como assim? Dessa forma. Aqui nós teríamos a representação do lítio, que seria um cubo com um elétron no vértice. O berílio, um cubo com 2 vértices. O boro, um cubo com 3 vértices. E assim por diante. O flúor, nós teremos aqui 9 vértices ocupados por elétrons. Um gás nobre teria seus 8 vértices preenchidos. Essa visão meio platônica é muito interessante. E ele desenha, na verdade, a primeira estrutura de Lewis, vamos dizer assim, seria os elétrons desenhados nos vértices do cubo. E como que ele representaria a ligação química? A ligação química viria da combinação dentre esses vértices a fim de que 2 cubos tenham todos os vértices preenchidos. Por exemplo, aqui nós temos um determinado composto A, onde esse átomo aqui apresenta os 8 vértices preenchidos e esse daqui não, nós temos 2 vértices vazios. Então eles podem se combinar através de 2 desses vértices e, portanto, estão combinando uma aresta. Então aqui nós teríamos o que nós chamamos de uma ligação simples. Nós temos um par de elétrons compartilhado entre eles, que nesse modelo dos cubos é o compartilhamento de uma aresta. Nesse caso específico, nós teríamos o que nós chamamos de ligação dativa ou ligação coordenada, porque os 2 elétrons viriam a partir de um único átomo, enquanto que o outro teria os 2 vértices vazios. Uma ligação covalente normal, nós teríamos um átomo faltando o preenchimento de um vértice e o outro faltando também o preenchimento de um vértice. Eles combinariam também a mesma aresta. O resultado seria o mesmo. Só que nesse caso, os vértices vazios seriam um vindo de um átomo A e o outro vindo do átomo B. Então, essa era a representação da ligação química por Lewis. Uma forma bem geométrica e bem platônica, diga-se de passagem. E a ligação dupla? A ligação dupla viria através do compartilhamento de uma face. Notem aqui, nós teríamos, por exemplo, o átomo A doando um elétron para o átomo B, enquanto o átomo B doa um elétron para o átomo A. E aqui nós temos a possibilidade de repetir esse processo, de forma que eles compartilhem uma face. E ao compartilhar uma face, nós teríamos o que nós chamamos de uma ligação dupla. É muito interessante essa representação dele, e bem trabalhosa, né? Isso fica muito mais complicado de ser representado, vamos dizer assim, numa prova ou no dia a dia de sala de aula. Uma ligação tripla não seria representada, não daria para representar dessa forma. E nós temos, obviamente, no artigo dele a estrutura de Lewis clássica como a gente conhece. Aqui ele está representando
a ligação entre a amônia e o hidrogênio para formar o amônio, da forma como nós conhecemos. Aqui nós temos o compartilhamento de um par de elétrons. Então é nesse artigo que nasce o conceito do octeto e nasce o conceito da estrutura de Lewis. Como disse, é um artigo de leitura obrigatória, eu vou deixar o link aqui na descrição. Não é um artigo curto, nem um pouco grandinho, mas vale muito a pena ler. Então, se você for professor, ou se você pretende ser professor de química, for um aluno de licenciatura, por exemplo, eu acho sim que vocês devem ler esse artigo. É importantíssimo nós termos em mente o que Lewis tinha na mente dele quando nós ensinamos a estrutura de Lewis. É um artigo acessível, a gente consegue obtê-lo na internet, então eu acho sim que vale muito a pena a leitura. Aos demais amantes de química, vale a pena a leitura pela curiosidade. Mas para quem for para a área docente, eu acho sim que deve ler esse artigo, porque ele é de fato um divisor de águas. E leve em conta que Lewis, nessa época, não tinha o conceito de orbital, não tinha o conceito da mecânica quântica que nós temos hoje, mas ele já tinha a ideia de que uma ligação química seria formada por um par de elétrons. Eu espero que vocês tenham gostado da sugestão. Se vocês gostaram da sugestão, por favor, dê o seu like, compartilhe esse vídeo em suas redes sociais. Se for novo por aqui, se inscreva no Universidade da Química e até a próxima.